Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Costumo dizer isso porque eu não tenho faculdade até meu presente momento. Nunca nem entrei numa universidade toda a minha vida. Mas isso está mudando com o tempo. Aguardem novidades, porque muito em breve vamos ter novidades. Certo? Digo isso do meu presente atual, sendo ele um domingo, dia 29 de outubro de 2023, às 4h10 da manhã, pelo horário de Brasília. Não, você não está vendo 4 horas da tarde num relógio de 12 horas, tá? Você está vendo 4 horas da manhã num relógio de 24 horas. 4h10, conforme eu disse. Por que você está gravando vídeo de madrugada, Bruno? Você é doido? Não, na verdade eu sou irmão. Meu irmão viajou, ele pediu para eu dar uma olhada na casa para ele aqui. E toda vez que ele viaja, eu passo sem dormir. Pra poder cuidar melhor da casa. Qualquer coisa que aconteça, eu já tô. Apesar de eu estar com sono, eu ainda estou alerta. Então eu consigo tomar uma atitude, fazer uma tomada de decisão muito mais rápida do que se eu tivesse de fato dormindo. Né? Até porque se eu tô acordado, é muito mais simples do organismo mandar uma produção massiva, cavalar de adrenalina, assim, de uma hora para outra, do que se eu estiver dormindo, né? Talvez eu nem veja nada se eu estiver dormindo. Mas acordado, eu sei que é muito mais fácil de tomar alguma decisão, alguma atitude. Enfim. Vídeo anterior foi um videozinho curto sobre o peso da Terra. Esse vídeo foi um vídeo. Cara, a cognição tá comprometida por causa do sono. Vamos lá. Vídeo de react ao canal do Pedro Loss, o vídeo anterior. Esse vídeo também vai ser, certo? Cadê? Aqui. Ah, não, pera aí, eu preciso mudar aqui. tá complicado. Então vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui. Aqui. Aí. Aqui. Aí. Tô vendo aqui. Não sei se tá captando, tá? Aí. Eu desço um pouco e venho aqui. Aí eu venho aqui. E agora vamos falar sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler, caso você não saiba, é a explicação mais comum do efeito Doppler é a explicação da sirene.
da ambulância, a sirene do carro de polícia, a sirene do carro do corpo de bombeiros. Essa é a explicação mais comum que a gente tem para o efeito Doppler. Sabe quando, tipo... Tadinho do gato, o gato acordou aqui. É esse o efeito Doppler, tá? O efeito Doppler não é o efeito de acordar os outros. O efeito Doppler é... Opa, afundou o colchão aqui. O efeito Doppler é essa... É tipo a diferença da massa de ar que o carro está empurrando, a massa de ar, né? Então o som também vai meio que sendo empurrado e depois que o carro passa, ele vem trazendo um arrasto de ar. Então o som vem junto com esse arrasto de ar, certo? Então, mais ou menos isso que eu fiz do Doppler, explicado por um leigo. Agora vamos ver como é que o Pedro Loss explica o efeito Doppler. Com certeza. Videozinho curto também, de 1 minuto e 57, eu acho. Vamos lá. Com certeza, todas as pessoas do mundo enfrentam o efeito Doppler diariamente, mas poucas delas se dão conta disso. Se não fosse pelo efeito Doppler, basicamente hoje em dia não teríamos grande parte da nossa precisão em astronomia, medicina e comunicação por satélites. Mas como ele funciona? O efeito Doppler explicado de forma muito mais simplificada é isso, questão do som. Mas grotescamente necessário na aplicação da astronomia, certo? Por quê? Porque o efeito Doppler é... Quem acompanha o Sérgio Sacani, por exemplo, Felipe Haim, esses outros caras de ciência, já ouviram falar em Redshift, Blueshift, principalmente em Redshift, é o desvio para o vermelho que a gente fala, né? Aqui a manta vermelha, para dar uma exemplificação. O Redshift. O que é o Redshift? O que é o Blueshift? É o quão distante as galáxias estão, quanto mais longe elas estão, mais elas estão se afastando. E quanto mais elas se afastam, maior é o desvio para o vermelho, certo? Mas isso tem algum limite? Esse desvio para o vermelho tem algum limite? Tipo, ela vai ficando cada vez mais vermelha, mais vermelha, mais vermelha, até ficar o mais vermelho, mais vermelhão mesmo. Na verdade, é mais ou menos isso, sim. Só que esse desvio para o vermelho, ele continua na escala de do espectro da luz, da luz, né? O espectro da luz em geral, certo? E o espectro da luz não para na luz visível, certo? Ele continua do vermelho para o infravermelho até ele vai ficando cada vez mais fraco. Infravermelho e vai enfraquecendo, certo? O contrário disso vai puxando do vermelho para o violeta, para o azul,
É daí que vem o Redshift, Blueshift. Falando mais arrastado, mais devagar, porque eu tô com sono. Desculpa. Eu preciso ficar acordado. Tá, então vamos lá. Basicamente, o efeito Doppler é observado quando ondas são emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador. É esse efeito que é percebido claramente no som. É graças ao efeito Doppler que todos nós conhecemos o famoso som da buzina de carro passando. Conforme o carro se aproxima de nós, as ondas da parte da frente dele têm a sua frequência aumentada. Como consequência, a gente acaba ouvindo o som mais agudo. A mesma coisa acontece na parte de trás, só que o oposto. Isso acontece basicamente como esse esquema. Só que o oposto. Isso acontece basicamente como esse esquema. Como a fonte de som acaba se deslocando para a direita, a frequência também aumenta. Mas, e quando dizemos que um avião rompeu a barreira do som? Isso também tem a ver com o efeito Doppler. Como evidenciado nesse esquema, a fonte se move mais rápido do que o próprio som produzido por ela. A fonte passa por um observador parado antes mesmo de ele perceber o som dela. Além disso, na astronomia, o efeito Doppler é utilizado para medir a velocidade com que as coisas estão se afastando ou se aproximando de nós. A luz se propaga em ondas, então se o objeto estiver se movendo na sua direção, a frequência vai aumentar. Consequentemente, a luz vai ter um desvio para o azul, o chamado blue shift. Agora vamos supor que é uma galáxia distante que está se afastando. A frequência diminuirá e ocorrerá um desvio de cor para vermelho, o chamado red shift. Obrigado por assistirem mais esse vídeo, esse foi o vídeo de hoje. Recentemente inauguramos o site cienciatododia.com.br, então recomendo todos vocês a entrar, o link vai estar na descrição. E também se inscrevam no canal e curtam a nossa página no Facebook. Valeu! É isso. Tem alguma coisa que eu queria falar, mas eu vou deixar esse vídeo por aqui mesmo. Tá? Até a próxima. Falou.